Salve, salve, Maranata, meus queridos amigos, desbravadores, conselheiro de Clube de Desbravadores. Seja bem-vindo a mais um curso para conselheiros desta coordenação de desbravadores da Associação Amazonas Roraima. Tê-los aqui conosco é muito importante para nós, porque vocês fazem parte de um processo muito grande que é a formação dos nossos queridos desbravadores dentro do Clube de Desbravadores. Vocês têm um papel muito importante, vocês têm uma função muito importante dentro do Clube de Desbravadores. E hoje nós vamos tratar aqui alguns pontos que vocês precisam tomar conhecimento para facilitar o trabalho de vocês dentro da unidade, dentro do Clube de Desbravadores. Mas antes de começarmos a nossa conversa, a nossa apresentação nesse momento, eu convido vocês a fecharem os olhos e buscar o Papai do Céu pedindo sabedoria, pedindo orientação para esse nosso encontro e para depois você colocar em prática onde você estiver inserido. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia maravilhoso. Aqui estamos com toda essa liderança, aqui estamos reunidos, te pedindo sabedoria, te pedindo orientação para conduzir aos teus pés aqueles que tu colocou em nossos caminhos, que são os desbravadores. Ajuda-nos a trabalhar com eles, ajuda-nos a educá-los na tua obra, ajuda-nos a empenhá-los nesta missão. Abençoe esta coordenação, abençoe toda a liderança, cada desbravador e cada família. Em teu nome nós oramos, Jesus. Amém, Senhor. O tema que nós iremos abordar neste momento para este curso é compreendendo os desbravadores. Isso é muito importante para você. Às vezes nós nos deparamos com algumas situações dentro da unidade que nós não sabemos resolver. Alguns problemas que nos assustam. Alguns problemas que às vezes nós temos que correr e pedir ajuda aos diretores, pedir ajuda ao pastor, pedir ajuda ao ancião da igreja. Alguns problemas que talvez você pode atrair o desbravador para o clube da mesma forma como você pode expelir essa situação. Então, nós vamos aprender a compreender melhor os desbravadores. Nós temos como objetivo dessa apresentação desenvolver a compreensão das necessidades e desenvolvimento da faixa etária dos nossos desbravadores para facilitar assim o nosso relacionamento com eles. Os desbravadores, eles têm uma característica peculiar no seu desenvolvimento. Nós entendemos que trabalhar com os desbravadores é tê-los conosco na faixa etária de 10 a 15 anos de idade. Sabendo que nessa divisão, a pré-adolescência ela vai entre 9 a 12 anos de idade. E o início da adolescência fica entre os 13 a 15 anos de idade, quando depois dessa fase, dessa idade, os nossos desbravadores já estão saindo daquela farda caque e adquirindo aí uma camisa branca, fazendo parte da liderança do Clube de Desbravadores. E o meio da adolescência vai entre 16 a 17 anos de idade, onde o desbravador ele já está inserido dentro da direção do clube, onde ele já está trabalhando com os desbravadores que estão entre 10 a 15 anos de idade. Apresentamos aqui para vocês algumas características gerais dessa fase da adolescência, dessa fase que os desbravadores estão vivenciando dentro do clube, né? Eles têm uma atividade muito barulhenta. Você percebe que quando você vai realizar alguma atividade dentro da sua unidade, até mesmo no cantinho de unidade, você vê aquela agitação, aquele barulho, que muitas das vezes você procura chamar a atenção deles para poderes parar o que eles estão fazendo, para eles seguirem a sequência do seu trabalho dentro do seu cantinho de unidade, dentro das atividades do clube, dentro de alguma programação que você está realizando junto com a diretoria do clube e até mesmo dentro da igreja. A saúde deles é uma saúde ilimitada. Eles têm muito fôlego, eles gostam de correr, eles gostam de fazer barulho. É um ministério, é um trabalho que eles procuram fazer com muita vontade, com muita dedicação, mas do jeito deles. Eles gostam de fazer barulho, eles gostam de impactar, eles gostam de chamar aquela atenção. Se você pedir para eles fazerem alguma atividade dentro da igreja, dentro do clube, eles vão na correria. Isso
Isso é o normal para eles. Se você querer frear o desbravador para fazer as atividades da forma como eles são acostumados a realizar, você pode não ter um sucesso esperado, o resultado esperado. As meninas, em relação aos meninos, elas têm um desenvolvimento fisicamente, emocionalmente e mentalmente mais acelerado, ou seja, as meninas se destacam em torno de 2 anos de diferença em relação ao desenvolvimento dos meninos. Na pré-adolescência, dos 9 aos 12 anos, as características mentais de cada desbravador, eles têm uma excelente memória, eles gravam com facilidade. Lembro-me quando eu estava nessa idade no Clube de Desbravadores, foi o período que mais eu decorei as passagens bíblicas. Então, querido conselheiro, incentive o seu desbravador a decorar as passagens bíblicas. Explore a memória dos desbravadores. Crie atividades para que eles possam gravar os principais pontos que regem os princípios da igreja. Separe alguns textos para eles apresentarem. Explore essa memória deles. Eles gostam muito nessa fase. Eles gostam muito de investigar. Eles são ansiosos por querer aprender. Eles gostam de desmontar coisas. Eles gostam de montar coisas. Eu lembro que alguns desbravadores gostavam de levar para o clube alguns carrinhos de controle remoto, gostavam de levar uns liquidificadores velhos que eles achavam pela rua, e ali eles iam desmontando. Montar já é outra coisa, mas desmontar é com eles mesmos. E sempre eles querem desmontar algo para querer montar algo totalmente diferente. E eles procuram descobrir outros mecanismos, a criar outros meios para colocar em prática o que eles idealizam, o objeto que eles idealizam. Nessa fase, entre 9 a 12 anos, eles gostam muito de história e de bons livros. Explore no cantinho da unidade a leitura de alguns capítulos de livros. Tem aí as classes, onde cada desbravador vai ler o seu livro, vai estudar o seu livro. Trabalhe com o seu desbravador. Leia a história para eles. Se de repente isso se tornar monótono para você, crie ali momentos teatrais para eles colocarem em prática aquele capítulo que eles leram. Faça algum trabalho com eles, com colagem, recorte de revistas, jornais, para eles colocarem no cartaz ali, sem escrever nada. E através das figuras eles apresentem ali para todos o que realmente eles aprenderam naquele capítulo. Nessa idade, na pré-adolescência, nessa fase, eles gostam de colecionar. Eles gostam de colecionar álbum de figurinha. Quem nunca gostou de colecionar um álbum de figurinha? Quem nunca gostou de colecionar aqueles carrinhos da Hot Wheels? As meninas, quem nunca gostou de colecionar uma Barbie, né? Uma daquelas bonequinhas bem pequenininhas que vinha dentro de um ovo, abria e colecionava aquele, eu não lembro do momento o nome daquelas bonecas, mas você sabe de qual brinquedo eu estou falando, é? Então elas gostavam de colecionar, os meninos gostavam de colecionar, os meninos gostavam de colecionar algumas bolas, gostavam de colecionar figurinhas, gostavam de colecionar lápis, as meninas gostavam de colecionar pincéis, enfim, essa é uma boa fase para você incentivá-los a colecionar o quê? Especialidades. É isso mesmo. Trabalhe as especialidades com eles. Apresente os desafios. Você vai ver como os olhos deles vão brilhar, como eles vão ter aquele desejo de querer colecionar as especialidades. Vai chegar um ponto quando de repente no cantinho da unidade, alguma atividade no clube, não for citado esse ponto, que cantinho da unidade não é para citar esse ponto, mas se for preciso, faça lá. Mas você vai ver quando de repente você não tocar, eles vão cobrar de você. Eles vão passar a semana todinha pesquisando, procurando a resposta, procurando responder todos os requisitos, para quando chegar na reunião do clube, eles vão apresentar e vão chegar ao conselheiro, o diretor, tá aqui, ó, olha o que eu fiz. Esteja preparado, porque da mesma forma como eles pesquisam, eles vão atrás, eles vão esperar que você saiba daquilo. Eles vão te desafiar também, mas na frente nós vamos ver essa questão de desafio. Mas nesse momento é preciso você estar preparado, você saber canalizar esse conhecimento deles, canalizar essa ansiedade deles, essa busca pela pesquisa, essa busca por novos desafios, essa curiosidade deles. É preciso você direcionar para aquilo que é bom. As características físicas nesta fase é uma característica muito saudável. Se você perceber,
a mente e o corpo estão totalmente coordenados. Eles gostam de jogar bola. Qualquer coisa, qualquer objeto é motivo para eles estarem chutando de um lado para o outro, fazer umas traves ali para brincar de futebol. Pode ser papel embolado, pode ser uma sandália, pode ser um pedaço de pau, pode ser uma bola furada. Não precisa ter aquele luxo. Eles gostam de jogos, eles estão criando jogos. É o momento também de você pegar, querido conselheiro. Pega os jogos de tabuleiro, leva para o cantinho da unidade, trabalhe ali com eles os jogos. É o motivo também de você começar a trabalhar a marcha com eles. É preciso trabalhar a ordem unida. Você vê muitos desbravadores nessa idade, nessa fase, depois que sai da ordem unida, está no pátio da igreja, marchando, está ali, direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta vou ver. Eles ficam às vezes sozinhos, andam pela rua marchando. Estão dentro de casa com o pai, com a mãe, com os irmãos, estão marchando, os pais chegam até e dizem, meu filho, para com isso. Mas eles estão ali, porque é a fase que eles gostam de colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo, desenvolvendo a parte física deles. Então, treine, trabalhe com eles, coloque para eles fazer as atividades práticas no clube de desbravador. É claro também que você não vai colocar a sua atividade para o clube de desbravador todos os domingos, só futebol, só corrida, só queimada, só vôlei. Não, nós temos dentro do manual administrativo e dentro do caderno das classes regulares, nós temos muitas atividades que você precisa explorar. Você precisa conhecer, você precisa seguir junto com a diretoria do clube e fazer um planejamento anual, faça um planejamento semestral, faça um planejamento trimestral, faça um planejamento bimestral, mensal e semanal. Você nunca vai se perder, você sempre vai estar tendo atividade com o seu desbravador. Então é preciso também você conhecer as atividades que o clube oferece, para você poder incentivar e trabalhar a parte física do desbravador nessa fase da pré-adolescência. Porque se de repente você vê um desbravador parado nas atividades, alguma coisa está acontecendo. Aí você vai ter que parar o que você está fazendo para focar naquele desbravador. Quando ele começa a baixar a cabeça, curvar os ombros, um desbravador que era agitado, uma desbravadora que era muito participativa, ela não vai conseguir ficar sentada por muito tempo. E se ela ficar sentada por muito tempo, algum problema está acontecendo. Aí é preciso você se aproximar do desbravador. É preciso você se aproximar da desbravadora, mas se aproximar com cuidado, não se aproveitando da situação. É preciso você conversar com ele, conversar com ela, olho no olho, passar confiança para você poder ouvi-los, para você poder mostrar que está interessado naquele problema. Nessa fase, de 9 a 12 anos, eles estão muito agitados. Fique de olho quando eles ficarem quietos totalmente. É claro que isso não se aplica de uma maneira geral. Tem muitos adolescentes que o fato de ficar sentado por muito tempo já é característica deles, mas, no geral, a característica do adolescente nessa fase é uma fase barulhenta, é uma fase agitada. É por isso que você tem que colocar no seu plano de atividade as atividades práticas para poder desenvolver o físico do desbravador nessa fase. As características sociais dos desbravadores nessa fase pré-adolescência. Eles gostam de códigos secretos. Quem nunca participou de um código secreto? Eu vou lembrar você de um código secreto. De repente você queria escrever um texto que só você ou algum colega, alguma colega que tomasse conhecimento daquele texto. Aí você pegava a letra A, o símbolo é um sol. A letra B, o símbolo é uma lua. A letra C, o símbolo é uma estrela. E assim você ia criando símbolos para cada letra. E ali você escrevia um texto somente com os símbolos. E você entregava para os seus colegas que conheciam esses códigos secretos. E aí passavam a ler aquilo que você escreveu e já recebia texto. Enfim, são códigos que traziam aventuras na vida do desbravador. Você que é da liderança, aqueles que nasceram ali
de 2000 para trás já vivenciaram muito isso. Hoje os códigos secretos estão escondidos mais ali dentro das redes sociais, alguns códigos que são criados por eles mesmos no Instagram, no WhatsApp, em algumas redes sociais para eles se comunicarem. É preciso também você tomar conhecimento desses códigos. É preciso também você ir atrás para ver o que realmente eles estão conversando. É preciso você participar deste momento, não extrair esse momento deles, mas canalizar, eu uso esse termo novamente, canalizar, pegar esse desempenho deles e focar naquilo que é saudável para o bom desenvolvimento deles. Essa fase de 9 a 12 anos é o momento que eles estão aprendendo a trabalhar em equipe, embora eles conservem um espírito independente. Não, eu sei fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, mas eles estão aprendendo a trabalhar em equipe. É preciso, querido conselheiro, você distribuir as atividades para cada desbravador dentro da unidade. É preciso você elogiar, é preciso você acompanhar. Nunca despreze um desbravador quando ele errar. Nunca chame a atenção do desbravador quando ele não cumprir a parte que ele deveria cumprir. Um bom líder é aquele que elogia em público e corrige individualmente, secretamente. Então faça isso com o seu desbravador. Corrige o seu desbravador. Se ele errou, meu amigo, será que dessa forma aqui não ficaria melhor? Olha, ficava legal. Porque você não sabe se realmente o que ele está passando por ter errado aquela apresentação, por ter errado aquele texto, por não ter decorado aquele texto, por ter não cumprido com os requisitos, não cumprido com a parte que ele deveria cumprir. É preciso compreender se realmente ele teve uma noite boa, se ele não passou a noite acordado, ouvindo os pais discutindo, ouvindo a mãe chateada e gritando com seu pai, o pai com a mãe, ou tendo um irmão incompreensível, ou uma família totalmente separada, uns irmãos totalmente separados. É preciso você encontrar aonde está o problema no seu desbravador, para você poder corrigir o seu desbravador, para poder tratar com o seu desbravador. Então, esse momento de trabalho em equipe, ele precisa desenvolver. Às vezes, o desbravador, ele vem de uma infância onde ele é filho único, onde ele é o centro, talvez ali o centro das atenções. Todo brinquedo que chega em casa é dele. Ele não tem o hábito de dividir com ninguém, não tem o hábito de compartilhar com ninguém. Tudo que chega ali é para ele. Aí ele sai de casa nessa idade, entra no clube de desbravadores, onde pega uma unidade de 6 a 8 desbravadores, onde ele vai começar a aprender a dividir um pedaço de pão, uma bola, um pedaço de corda, uma barraca, alguns utensílios do clube, no dia do acampamento, nas atividades na igreja. Isso vai despertar nele um momento diferente, uma angústia, coisa que ele não viveu antes, agora ele está vivendo. Isso é um trabalho em equipe. E, querido conselheiro, você não vai poder tratar esse desbravador na sua coletividade. Você vai tratar esse desbravador na sua individualidade. Embora o trabalho que você vai realizar com ele seja o trabalho em equipe, o trabalho coletivo, você vai olhar olho no olho do desbravador, vai conhecer o interior do desbravador e vai passar a tratar esse desbravador na sua individualidade. Conselheiro, vai chegar o momento que você vai sair do seu mundo, do seu costume, dos seus hábitos, da sua maneira de falar, da sua maneira de agir. Você vai sair do seu mundinho e vai entrar no mundo desbravador, no mundo daquele adolescente, para você poder conquistá-lo, para poder você ajudá-lo. Vai ser preciso você fazer isso. E como é que você vai saber fazer isso? Ore ao Papai do Céu, peça sabedoria, procure bons líderes dentro da igreja, procure bons conselheiros, procure ajuda pastoral. O pastor do seu distrito é um líder bem qualificado para lhe orientar, para lhe ajudar. Procure um psicólogo dentro da igreja, procure um profissional que trabalhe com o comportamento das pessoas dentro da igreja, um grande líder que tenha essa visão. Assim como tem bons conselheiros, também tem
péssimos conselheiros. Você, como conselheiro, é preciso você escolher também conselheiro para lhe dar boas orientações. Então, trabalhe essa parte com o seu desbravador. Ensine-o a trabalhar em equipe. Embora o espírito independente dele seja muito grande, mas ele vai aprender a partir daí a trabalhar em equipe. Ele gosta de correr muito. Nessa fase, a característica social dele nessa fase é gostar de correr. Coloque as atividades para correr, para ele suar, para ele começar a externalizar aquela energia. Ele precisa acabar com aquela energia. Eu sou educador e atualmente eu atuo como gestor educacional. E uma vez uma professora me trouxe um aluno muito agitado. Vinha a professora puxando pelo um braço, a pedagoga puxando pelo outro, e eu fiquei preocupado, eles vão quebrar o menino todinho. Conversei com a pedagoga e a professora, e eu pedi para soltar o rapaz. Aí eu cheguei com ele e disse, meu filho, eu quero te ajudar, no que eu posso te ajudar. Ele olhou para mim e disse, diretor, eu quero correr. Eu disse, então vamos correr. Levei o rapaz para a quadra, peguei um cronômetro, e disse, você não tem tanto fôlego assim. Ou tem? Me prove que você tem fôlego suficiente, que você quer correr. Vá lá na quadra, no final da quadra, e volte. Vamos ver qual é o seu tempo mais curto que você vai tirar. O menino se preparou, eu disse, já, apertei o cronômetro. O menino correu e voltou. Eu disse, dá para você fazer melhor. Zerei o cronômetro e dei outra largada para ele, foi e voltou. Aí eu disse, olha, você foi melhor, mas você pode ser melhor. Na quinta corrida dele, no final da quadra, ele voltou, ele disse, eu quero correr com o senhor. Eu disse, tu vai perder. Se correr comigo, tu vai perder. Eu corri com ele. Corri naquele momento com ele. Naquele momento eu pensei que eu ia ser tirado da terra, mas eu dei a minha alma para me ganhar aquela corrida. No final da corrida, eu cheguei primeiro que ele. Para mim, para ele foi ele que ganhou. Eu vim pisando na língua. No final, eu disse, rapaz, quem ganhou foi eu. E o perdedor dá outra volta na quadra. Ele olhou assim e disse, diretor, eu queria tanto voltar para a sala de aula para estudar. Eu disse, não, você vai dar outra corrida porque você perdeu. Ele deu a outra corrida, gastou quase 4 vezes o tempo que ele tinha gasto na primeira corrida. Levei o menino para a sala de aula, no 3º piso, subindo a escada. Quando chegou lá, no final da aula, a professora disse, o que o senhor fez com ele? Ele passou a aula todinha sentada, sem se levantar. Eu disse, acho que ele queria correr. E eu fui para casa, passei a noite todinha com as pernas doídas. No outro dia, na minha porta, sozinho, era ele. Aí ele disse, fala meu filho, o que está acontecendo? Diretor, eu vim correr de novo. Eu me arrepiei todinho. Eu disse, vamos correr, mas dessa vez você vai correr sozinho. Ele deu 5 voltas na quadra. Quando terminou, ele disse, eu quero ir para a sala de aula, diretor. Levei ele para a sala de aula. Isso assim passou por 4 dias seguidos. Depois dos 4 dias, ele disse, diretor, não quero mais correr não. Então, amigos, eles querem correr. É a idade deles. Coloque os meninos para correr. Mas toda atividade que você for fazer com o desbravador precisa ter uma finalidade. Precisa ter um objetivo. Não é só correr por correr. Coloque um objetivo para aquela atividade física. Nessa idade, aproveite esse momento, porque nessa idade, nessa fase, o interesse deles pelo sexo oposto é mínimo. Você quer vê-los ficar chateados se você chegar com eles e falar bem assim para eles, ó, aquela menina está interessada em você, é mesmo que bater no rapaz, é mesmo que bater na menina, porque o interesse pelo sexo oposto é mínimo. É mínimo. Então explore esse momento, explore o desbravador nessa parte aí. Trabalhe com ele o lado mental, o lado físico, estude as classes, estude as especialidades. Essa fase é uma fase muito boa para testemunhar. É uma fase que se você chamar o desbravador para vestir a farda meio-dia, ele vai vestir a farda meio-dia.
E quando der 11 horas, está na porta da sua casa. Diretor, está quase na hora, vamos para lá para a reunião? É o momento de explorar o testemunho deles. Eles gostam de usar o lenço, eles gostam de usar a farda. As características espirituais na pré-adolescência de 9 a 12 anos, ela traz um ponto muito importante que nós devemos realizar dentro do Clube de Desbravadores. Essa é a idade de um vívido interesse nas coisas espirituais no trabalho da igreja. Então é preciso, conselheiro, que você incentive o seu desbravador a participar das atividades da igreja. É preciso você convidá-lo a participar do Caleb. É preciso você convidá-lo a participar das atividades do programa jovem, da escola sabatina, da semana de oração, dos cultos, das atividades de outros departamentos. Eles gostam de participar. Quer seja na recepção, quer seja na tenda de oração, quer seja recolhendo oferta, quer seja na sonoplastia, quer seja convidando, entregando folheto, enfim. É um momento muito interessante para eles trabalhar na igreja. Então é preciso você explorar esse interesse deles. Nessa idade, nessa fase, o pico para o batismo é muito alto, 12 anos de idade. É por isso que você tem que trabalhar com o seu desbravador nessa fase, preparando para o batismo. Eles têm um interesse muito grande pela parte espiritual. Nessa idade, como eu falei agora há pouco, eles gostam de testemunhar. Eles gostam de vestir a farda. Eles gostam de usar os emblemas. Eles gostam de usar a faixa. Quando você vai fazer uma investidura no Clube de Desbravadores, você vê o brilho nos olhos dos desbravadores quando eles vão receber as especialidades, as classes. Quando eles saem daquele momento que eles receberam as especialidades e as classes, agora eles vão passar para os outros desbravadores, eles vão apresentar as classes e as especialidades que eles receberam com o trabalho deles, com os esforços deles. É preciso, então, você, amigão, trabalhar com ele, com ela. Essa idade é muito importante para você instruir na religião, ensinar os princípios cristãos, ensinar a palavra de Deus. É nessa fase que você vai explorar mais as classes bíblicas. Eles vão te perguntar, eles gostam de história, gostam de testemunhar, gostam de decorar passagens bíblicas, gostam de fazer trabalhos em equipes, eles gostam de mostrar que realmente eles estão aprendendo. Então, amigo, trabalhe as classes bíblicas dentro da sua unidade, dentro do seu clube de desbravadores. E vamos para a segunda fase. A segunda fase, que é o início da adolescência, ela está entre 13 a 15 anos de idade. 15 anos o desbravador já começa a se preparar para sair do clube de desbravadores. Ele já, a partir de 16 para cima, ele já faz parte da diretoria do clube de desbravadores, da liderança do clube de desbravadores. Mas nessa fase, que é o início da adolescência, de 13 a 15 anos, as características mentais dos desbravadores, eles gostam de sonhar acordado. Eles gostam de ficar sonhando o que eles querem ter, o que eles almejam. Às vezes passa um carro, eles ficam olhando aquele carro. Eu vou ter um carro desse. Olha, aquele dali é uma Mercedes. Olha, aquele dali é uma BMW. Eu vou ter uma dessa para mim. Ah, eu quero ser um grande líder. Eu quero ser um líder master avançado. Eles começam a sonhar. Eu quero ser um pastor. Eu quero ser um grande pregador. Eu quero ser uma grande cantora. Eu quero ser um grande cantor. Eles começam a ter esses sonhos acordados. Nessa fase também, eles se interessam por dados científicos. É preciso você apresentar algumas especialidades e apresentar a referência científica. É preciso você apresentar as referências, mostrar os dados, de onde tirou, quem foi que pesquisou, quem foi que chegou a essa conclusão. É preciso você contar a história da origem dos clubes de desbravadores, da origem do clube de desbravadores na divisão, em determinado país, no seu estado,
no seu município, a origem do seu clube. Apresente para eles. Eles vão pesquisar, eles vão comparar aquilo que você falou com aquilo que eles pesquisaram. Os rapazes gostam mais desses dados científicos e as meninas vão começar a aprender ali a querer fazer um bolo, algumas atividades domésticas, a fazer um bolo, a fazer uma comida, a preparar algo diferente usando fogão, usando micro-ondas, usando qualquer utensílio da cozinha. Vai pedir ajuda da mãe. Nesse momento é preciso que um adulto acompanhe esse adolescente nas suas atividades, porque eles estão buscando novos conhecimentos e os novos conhecimentos que eles vão adquirir vai ser através da prática, vai ser através da pesquisa e que muitas vezes eles vão fazer sozinho. É preciso você estar trabalhando, é preciso você estar ao lado dele, acompanhando para depois eles não virem a se acidentar dentro de casa, dentro do clube de desbravadores ou fazendo alguma atividade e até mesmo porque de repente você pode sugerir uma atividade e ele for fazer, ele pode se acidentar e dizer, não, foi o conselheiro que realmente pediu para eu fazer. Então é preciso você ter muito cuidado naquilo que você, no desafio que você vai colocar para o desbravador nessa fase. Nas características físicas, nesse início da adolescência, a saúde deles é excelente, o crescimento deles é rápido. É nessa fase que eles têm um apetite de leão. Querido conselheiro, se você quiser realmente prezar pelo seu salário, essa é uma fase que não seria muito boa a ideia de você dizer, não, vou levar vocês para almoçar lá em casa, toda a minha unidade. Brincadeira, eles gostam de comer muito e, se possível, é arriscado de deixar até o anfitrião sem comida. Você observa, tem adolescente que é magrinho, você diz, meu filho, para onde que foi tanta comida que a sua barriga não esticou nem a pele nem esticou nem a pele. Eles comem. E quando não demora, eles já estão querendo comer mais alguma coisa, comer um lanchinho. Essa fase é uma fase que após o almoço eles pedem algo doce. Depois que terminar o algo doce, eles olham para você e dizem, conselheiro, estou a fim de comer alguma coisa salgada no final. É o apetite de leão. A estrutura óssea deles se desenvolve mais rápido que a estrutura muscular. Nessa fase, os órgãos sexuais, eles estão se desenvolvendo, eles estão ocasionando grandes mudanças biológicas. E dos 12 aos 15 anos, as moças são mais altas. Nessa fase, as moças são mais altas do que os meninos. E quando chega aos 16, elas ficam em torno de 5 centímetros mais baixas. Mas é uma fase que as meninas têm a mesma idade que os meninos, mas a altura ela está um pouco mais alta, ela olha para ele e começa a dizer, não, você não faz mais parte do meu círculo de amizade, porque eu já estou com uma maturidade mais elevada que a sua. É aí que nós vamos partir para as características sociais. Nessa fase, os meninos são leais à sua turma. Eles têm aquela lealdade à sua turma. Eles não traem a sua turma por nada. Sabe por quê? Porque eles têm medo de serem diferentes. Eles têm medo de receber uma reprovação do grupo. Eles têm medo de ser excluído do grupo. É por isso que eles são leais à turma. Da mesma forma, as meninas, elas são leais à turmas. Eles começam a fazer planos para o futuro. Nessa idade é muito importante você chegar e trazer uma orientação para eles sobre profissão. O que eles desejam ser quando eles crescerem? Qual o caminho que eles querem seguir? Alguns vão dizer que vão querer seguir a profissão do pai ou da mãe. Outros vão dizer, eu quero ser médico. Outros vão dizer, não, eu quero ser um advogado. É preciso você começar também a trabalhar essa questão profissional. Você vai estar desenvolvendo essa característica social dentro deles. Em que parte da sociedade eles vão ajudar? É uma fase que, por que eles pensam nesse futuro? Porque eles estão procurando meios para ganhar dinheiro.
Eles querem ganhar dinheiro, eles querem ter o dinheirinho deles, porque nessa fase eles são atraídos pelo sexo oposto. Eles têm aquela atração. Então é preciso que eles tenham o dinheirinho deles para poder causar aquele impacto em alguma menina, algum menino, na sua vestimenta, no seu calçado, no perfume, num corte de cabelo, numa mochila que eles vão usar, na qualidade do calçado, na marca do calçado. Eles querem ter esse dinheirinho deles. Então eles vão começar a planejar uma forma de ganhar o dinheiro. É por isso que nessa fase tem que ter um trabalho com eles, porque pelo fato de querer ganhar dinheiro, muitos abandonam os estudos. Muitos abandonam os estudos. É preciso, então, você trabalhar essa forma com eles. Esse interesse pelo estudo. Esse interesse pela sua formação, pela conclusão da sua formação. É preciso você ensiná-lo que ele vai investir agora no estudo, para depois receber o investimento que ele fez agora nesta fase. Nas características espirituais nessa idade, nesta fase, de 13 a 15 anos, o interesse espiritual vai diminuir. Eles são influenciados pelo grupo. Agora há pouco eu falei que eles são leais à turma. E eles não vão contrariar a turma justamente para não perder seu espaço dentro da turma. Agora, quando eles pegam uma turma com péssima influência, eles vão ser mal influenciados e o interesse pela espiritualidade vai diminuir. Embora eles tenham interesse nessa fase pela escolha de uma profissão, isso aí pode acabar com esse sonho, tendo uma amizade totalmente diferenciada, uma amizade que vai puxá-los, vai desanimá-los, vai fazer desistir desse sonho. Eles demonstram pouco interesse pelos seus sentimentos. É preciso você ter um cuidado com eles nessa parte. Se de 9 a 12 anos aquele adolescente era agitado, corria para um lado e para o outro, nessa fase você vai vê-lo mais tranquilo, mais calmo. É preciso você ter mais cuidado com ele nessa fase. Se você realmente perceber que teve uma mudança muito forte com o desbravador que você vem acompanhando desde cedo, desde os 10 anos, é preciso você se aproximar mais. Procure conversar com ele. Talvez ele esteja passando por uma necessidade muito grande emocional, passando por uma angústia, uma depressão, uma crise de ansiedade, uma dor emocional. E às vezes essa dor emocional para alguns adolescentes dói tanto que eles querem tirar esse foco dessa dor emocional e transferir para uma dor física que é capaz de eles suportarem. Tirar esse foco, essa atenção para a dor emocional para uma dor física. É por isso que algumas vezes as meninas elas começam a se automutilar. Os meninos também, eles começam a se cortar nos pulsos, nas axilas, nas pernas, nas virilhas, locais onde é difícil uma outra pessoa ver. Geralmente, quando começa a cortar nos pulsos, eles começam a usar camisas de mangas compridas ou moletões. É preciso você ter esse cuidado com eles. É preciso você conversar com os pais também. É preciso você conversar com a liderança. E se de repente você diagnosticar um desbravador na sua unidade, no seu clube, que esteja passando por isso, é o momento de acender o farol. É o momento de você mudar o seu planejamento. Chame um profissional da igreja com os princípios cristãos para trabalhar com esse adolescente, para trabalhar com o seu clube. É preciso saber colocar as palavras corretas para não espantar o desbravador, para não causar dele assim uma vontade de não querer mais voltar para o clube de desbravadores. E nas características mentais nesta fase, eles têm esse interesse pela busca de novos conhecimentos. Nas espirituais, eles vão enfraquecendo aquele interesse pela espiritualidade. E na social, eles gostam de ficar enturmados, mas por isso eles têm medo de errar.
e esse medo de errar pode trazer grandes consequências na vida futura de cada adolescente. E a última fase aqui que nós vamos tratar nessa nossa apresentação é o meio da adolescência, de 16 a 17 anos de idade. Nessa fase, nas características mentais, eles questionam tudo. Eles querem prova de tudo. Antes de aceitar qualquer coisa. Antes de aceitar, eles questionam. Eles entram em questão com você, conselheiro. Se você for passar, vamos cumprir esse requisito. Ele vai querer saber para que eu tenho que cumprir esse requisito? Por que eu tenho que ler esse livro? Por que eu tenho que andar dessa forma? Por que eu tenho que andar enfileirado? Por que eu tenho que fazer alongamento? Por que eu tenho que usar farda? Por que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo? Sempre eles vão te questionar. Mas lembrando que nessa fase, eles respeitam o teu conhecimento, eles respeitam a tua escolaridade. Aquelas pessoas que têm um QI mais elevado, eles respeitam. E eles procuram a seguir aquela pessoa. Procuram imitar aquela pessoa. Se de repente ele olha para você e vê que você tem uma faixa totalmente organizada, tem um conhecimento nas instruções, sabe dar uma boa instrução, sabe ter palavras corretas nas horas corretas, sabe ensinar, ele vai passar a te respeitar. É preciso você usar isso ao seu favor. É preciso você também pedir ajuda para eles. Quando você puxa cada desbravador nessa fase para o seu lado, ensine o desbravador, traga o desbravador para dar uma palestra, para passar um conhecimento. Nesse momento aqui vamos trabalhar sobre as cores que compõem o nosso lenço, mas não vou chamar aqui ninguém. Se eu fosse chamar, teríamos aqui o Marcos, a Rebeca, o Flávio, a Cristina, que todos eles aqui dominam muito bem esse conteúdo. Você falando dessa maneira para eles, eles vão ter um respeito e uma admiração muito grande por você. E você vai estar ensinando a como trabalhar ao público com cada adolescente, com cada desbravador. Eles são acostumados muitas vezes a se exporem ao ridículo. Mas quando você não expõe os desbravadores ao ridículo, eles passam a ter uma admiração por você. Eles são idealistas, eles fazem planos definidos e querem atingir. Eles chegam, nesse semestre eu vou cumprir tantas especialidades. E eles só param quando eles alcançam. Eu vou aprender a fazer 40 nós. E eles só param quando eles aprendem a fazer 40 nós. Ou quando você, conselheiro, chega com ele e diz, não faça mais isso, que você não tem um potencial. Quando você joga água em cima dessa chama acesa que está na vida dele em querer aprender, muitos vão desistir. É preciso você incentivar. Diga para ele, você tem potencial, meu filho. Não de só aprender esses 40 nós, mas 50, 60 nós. Você tem um grande potencial. E fale mais para ele. E sabe o que nós vamos fazer com esse teu conhecimento? Você vai nos ensinar a fazer esses nós. E aqui na nossa unidade, nós vamos montar, vamos criar aqui um quadro de nós. Você vai estar despertando o interesse ainda mais na vida dos outros desbravadores que não estavam querendo trabalhar, que não estavam participando, que por algum motivo estão retraídos. Você vai despertar neles esse interesse por algo. Eu citei agora o exemplo de nós, mas pode ser a leitura de um livro, pode ser a Ordem Unida, pode ser o manuseio de algum instrumento de fanfarra, de banda marcial, alguma coisa que possa trazê-los para dentro do Clube de Desbravadores. E no Clube de Desbravadores, você incentivá-lo a participar das atividades da igreja. Nas características físicas do meio da adolescência, que é 16 e 17 anos, eles, se você não souber trabalhar com eles, se você não souber ensiná-los no caminho que devem andar, alguns vão se desviar para o lado errado e podem ter, nessa idade ainda, uma vida sexual ativa, porque a vontade e o desejo pelo sexo oposto é muito grande. Nesta fase física deles,
O peso e a altura já formam ali 85% da fase adulta dele. Então é um momento muito bom para você trabalhar essa parte física. Faça as atividades práticas, faça atividades que eles possam explorar mais esse desenvolvimento deles. Ajude-o a desenvolver essa questão, essa parte física de cada desbravador, justamente para eles não se atrofiarem, para eles não ficarem parados, para a musculatura dele não desenvolver de uma forma lenta. Então é preciso você colocá-los para fazer essas atividades um pouco mais pesadas do que na idade de 9 a 12 anos. Então force mais, trabalhe mais, mas não coloque peso que ele não consiga resolver. Não coloque uma atividade tão pesada a ponto que ele não consiga resolver ou venha causar algum problema, algum desligamento muscular, algum problema ósseo na vida dele. É preciso você compreender os limites dele. Quando ele chegar e disser, não, meu corpo já deu até aqui, é o momento de parar, é o momento de aceitar, é o momento de conversar. Agora, se você vê que é questão com falta de interesse, mas que o corpo dele consegue, converse com ele. Não precisa você usar palavras pesadas. Use palavras que vá elogiar, que vá desenvolver nele uma autoestima, que vai despertar nele o interesse por conseguir, por querer, por alcançar. E você, conselheiro, você tem um papel fundamental nesse processo. É preciso você usar sábias palavras. É preciso você conhecer essas fases para você saber com quem que você está trabalhando. Nas características sociais, nessa idade, eles gostam de estar rodeados de amigos especiais. No meio da adolescência, 16, 17 anos de idade, nas características sociais, eles gostam de estar rodeados por amigos especiais. Eles são mais seletivos com os amigos deles, com a amizade deles. Eles gostam de estar com pessoas que eles confiam, que defendem. Eles também, nessa fase, eles são muito críticos. Eles são francos. O que eles têm para dizer, eles falam para você. Eles gostam de questionar, mas eles são diretos com você. Eles podem olhar para você, conselheiro, e dizer, amigo, como é que você quer ser o nosso conselheiro se você quer incentivar todos os desbravadores dessa unidade a terem as classes, se você não tem nenhuma classe? Como é que você quer que a gente seja líder se você não é líder? Como é que você quer que a gente faça isso se você não faz? Como é que você quer que a gente estude a lição se você não estuda? Como é que você quer que a gente faça o ano bíblico se você não faz o ano bíblico? Eles questionam, eles são muito diretos e às vezes algumas palavras deles são duras, pode machucar você. E às vezes também eles são aos extremos, eles são muito sensíveis. Da mesma forma como eles falam com firmeza com você, se você vier com firmeza e machucar e falar palavras mais fortes para eles, eles vão absorver e eles vão se doer. E eles podem se afastar de você, pode afastar dos colegas, pode afastar da unidade e pode afastar do clube de desbravadores da igreja. Então é preciso você ter aquele cuidado. É preciso você conhecer a fase que está o seu desbravador, o seu líder. É preciso você conhecer o momento que ele está passando. Qual é a fase do desenvolvimento mental? Qual é a fase do desenvolvimento espiritual? Para você poder trabalhar, para você poder planejar, para você poder criar uma atividade, para desenvolver o aspecto físico, emocional ou espiritual na vida dele. E na característica espiritual, nesta fase, eles começam a dar a importância aos valores espirituais. Mas, por questão de má companhia, eles podem perder totalmente o interesse. Tudo aquilo que não foi decidido ou feito com base no seu modo de pensar, torna-se agora muito difícil. O que você não conseguiu, conselheiro, trabalhar e inserir na cabeça deles, no desenvolvimento deles, não conseguiu trabalhar com as classes espirituais, com o ano bíblico, com as classes bíblicas, com o ano bíblico, com o estudo da lição, o que você não conseguiu, agora vai ficar mais difícil.
Mas o que você conseguiu, agora você vai colher uns bons frutos através do trabalho que você realizou na vida desse desbravador. E eu quero finalizar aqui com vocês, lendo um trecho da Beneficência Social, página 22. A alma das crianças e dos jovens acha-se em perigo de morte, caso sejam eles entregues a si mesmos. Eles necessitam paciente instrução, amor e terno cuidado cristão. Conselheiro, olhe para cá. Deus te escolheu para essa missão. Esse é o teu ministério. Deus colocou diante de você desbravadores com problemas para você ajudá-los. Deus escolheu você para esse trabalho. Deus escolheu a dedo esse desbravador, porque Ele sabia que você tem e sabe que você tem um grande potencial. E Deus sabe que Ele colocou esse desbravador no seu caminho, porque Ele tem certeza que você vai influenciá-lo para o bem, que você vai levá-los aos pés de Cristo, você vai levá-los aos pés da cruz. Se você sente medo, sente angústia, ore a Deus, peça dele sabedoria. Não estou dizendo aqui que você vai saber de tudo, vai conseguir resolver tudo, mas peça a Deus para você conseguir resolver as situações que estão à sua frente. Nem sempre você vai conseguir resolver sozinho. É por isso que tem uma diretoria. Recorra à diretoria. E eu finalizo como eu comecei. Procure ajuda pastoral. Procure ajuda da liderança da igreja. Você não está sozinho nesse barco. Se de repente tiver uma grande dificuldade, procure o seu distrital. Procure o seu regional. Procure a coordenação geral. Nós, como coordenação geral, estamos aqui para te ajudar também. É só você entrar em contato conosco, pedir apoio. Nós sairemos aonde nós estivermos para te ajudar, para ajudar o desbravador, para ajudar a sua unidade, para fazê-lo se reencontrar novamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero finalizar aqui com uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado por este conselheiro, por esta conselheira que tu escolheu para dirigir esta unidade, para dirigir este clube, para estar à frente da vida desses desbravadores. Que cada um deles, cada um de nós possamos ter a sabedoria suficiente para conduzir as situações que forem colocadas diante de nós. Te pedimos a unção do teu Santo Espírito, que teus santos anjos possam nos proteger, possam nos guardar. Esteja com o nosso clube, com a nossa unidade e com os nossos desbravadores. Em teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Maranata.